irmãos, vamos curvar nossas cabeças, vamos orar pela palavra. Senhor, em nome de Jesus nós oramos pela palavra dessa noite, pedindo que o Senhor venha com a tua graça, que o Senhor venha me capacitando a transmitir a palavra de maneira bíblica e que os meus irmãos possam ser edificados pelo teu poder. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Veja, nosso texto base hoje é 2 Crônicas 26. O que acontece, irmãos? Dá uma pequena introdução. Esse capítulo fala de um dos reis mais importantes da história de Israel, o famoso rei Uzias. Rei Uzias foi um vitorioso, rei Uzias foi um homem engenhoso, rei Uzias foi um homem extremamente capacitado. Muitas vezes ele foi genial, mas no meio da sua trajetória, o rei Uzias cometeu um erro, que foi fatal, e que comprometeu todo o final da sua vida e todo o final do seu reinado. A história do rei Uzias é um alerta sobre aqueles que começam muito bem a vida cristã e terminam muito mal. Em muitos aspectos ele inclusive nos lembra o que aconteceu com o rei Salomão, porém com histórias diferentes e erros diferentes. Mas sempre que você lembrar de um rei competente, alguém extremamente ativo, alguém extremamente abençoado por Deus, é o rei Uzias. Amém? Então vamos iniciar nossa exposição. 2 Crônicas 26, versículo 1 diz assim: Então, todo o povo de Judá tomou a Uzias, que tinha 16 anos, e o fizeram rei em lugar de Amazias, seu pai. Até aqui. Veja, relembrando os irmãos, houve uma conspiração contra Amazias. Amazias fugiu para a cidade de Laquis, lá ele foi perseguido e lá ele foi morto. Ao que parece, toda essa conspiração foi generalizada no povo. E o próprio povo aclamou Uzias, com apenas 16 anos, filho do rei Amazias, para ser rei. Ele foi um dos reis mais jovens que iniciou o reinado em Israel. E ele foi um dos reis que mais reinou. Ele reinou por 52 anos. O único rei que reinou mais do que ele foi Manassés, que reinou 55 anos. Um reinado longo, extremamente produtivo, um reinado de muitas obras, de muitas edificações. O que eu quero mostrar aqui? Eu quero novamente falar da oportunidade de se assentar no trono de Davi, de governar uma nação de um povo escolhido como Israel. E do que representa, a bênção que representa isso, tudo aquilo que Deus nos dá, tudo aquilo que Deus coloca, que nos coloca como autoridade. Aquilo tem que ser tratado como uma bênção, aquilo tem que ser tratado com responsabilidade, aquilo tem que ser feito com capricho, aquilo tem que ser feito para glorificar a Deus. Hoje nós não temos o trono de Davi, mas nós temos várias situações na nossa vida onde nós somos colocados para reinar e para expressar o caráter de Deus em tudo aquilo que nós fazemos. Esse é o nosso chamado, nós somos eleitos para as boas obras. Isso não é um peso, isso é uma oportunidade. Amém? Versículo 2. E este edificou Elote e a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. Aonde fica Elote? Elote é um dos maiores portos do Mediterrâneo. É o porto de Ezion-Geber, que inclusive o rei Salomão usava esse porto. Nas guerras locais, Judá perdeu esse porto. O que Uzias está fazendo aqui? Está reabrindo o comércio marítimo. Entendeu? Mostrando que, embora ele fosse muito jovem, ele tinha visão das coisas.
E logo de cara o Senhor dá uma tremenda vitória para ele, abrindo um corredor comercial para o Mediterrâneo. Veja, sempre que Deus vai abençoar o povo. Um dos aspectos que a gente vê no Antigo Testamento, inclusive até no Novo, mas no Antigo Testamento isso é mais marcante, é a bênção financeira. No Antigo Testamento, dentro da aliança de Moisés, havia uma promessa de bênçãos financeiras, como sinal do mover de Deus. Pastor, e no Novo Testamento Deus pode abençoar? Pode. Porém, o Novo Testamento ensina o seguinte: tendo o que comer, tendo o que vestir, isso dá graças. Todos nós aqui temos muito mais que o que comer e o que vestir. Então podemos todos os dias, quando acordarmos e nos dormir, agradecer o que Deus tem feito na nossa vida e o conforto que Ele nos dá. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho, versículo 3. Tinha Uzias 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe, Jecolia, de Jerusalém. Veja, como eu falei, reinou 5, gente, meio século de reinado. No Reino do Norte e do Sul, os 3 reis que mais reinaram foram Manassés, 55 anos, Uzias, 52 anos, e no Reino de Israel, outro grande administrador, Jeroboão II, reinou 51 anos. Uzias reinou na mesma época que Jeroboão II. Os dois começaram a reinar em meados de 790 a.C., e terminaram de reinar em meados de 750 a.C., totalizando mais de 50 anos de reinado. Os dois foram usados por Deus para abençoar o povo. O povo merecia? Não. Principalmente o Reino do Norte, mas Deus, na sua bondade, resolveu tratar o povo com misericórdia e abençoou grandemente. Amém? Versículo 4. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo o que fizera a Amazias, seu pai. Vamos fazer uma pausa aqui, olha que interessante. Amazias venceu a guerra contra Edom. O que Amazias fez? Amazias trouxe os deuses de Edom e começou a adorar esses deuses. E por isso ele perdeu o reinado. Só que a gente percebe que houveram bons aspectos no reino de Amazias. Quando o cronista fala que ele fez o que era reto conforme seu pai Amazias, ele não está falando da idolatria. Ele está falando das atitudes administrativas corretas, de governo, que o rei fez da mesma maneira que quando você vê Jeroboão II conquistando, o que está sendo colocado ali é a capacidade administrativa. Segundo Crônicas 26, é a capacidade administrativa. Então, assim, a gente percebe que Deus trata por gavetas, cada coisa no seu lugar, analisando tudo de maneira muito precisa. Amazias errou, foi punido, foi. Mas na parte administrativa, ele foi um rei reto. E o seu filho também. É isso que o cronista está dizendo. Amém? Versículo 5. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Veja, havia um profeta, um vidente chamado Zacarias. Quem é esse Zacarias? Não sabemos exatamente. Sabemos que não é o profeta Zacarias que escreveu um livro no Antigo Testamento. Por quê? Porque existe uma diferença de pelo menos 300 anos entre o Zacarias, profeta que escreveu a Bíblia, e esse Zacarias. Só que ele foi um homem de Deus completo. E olha que interessante. Primeira característica de Uzias: buscou a Deus de todo o seu coração. Qual a consequência disso? Deus prosperou ele em tudo. Amém? Versículo 6. Porque saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, o muro de Jabne, e o muro de Asdode,
e edificou cidades em Asdode e entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os árabes que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. E os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu nome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Olha que interessante, gente, nessa época aqui, ainda os filisteus eram um povo muito forte. E aí o que acontece? Uzias começou a combater as principais cidades dos filisteus. E esse povo aqui não era brinquedo. Esse povo aqui colocou terror contra Israel. Tanto é que, se os irmãos lembrarem, Sansão foi levantado 500 anos antes disso aqui, 450 anos antes disso aqui, para combater os filisteus. Porque havia uma diferença tecnológica enorme. Os filisteus já estavam na idade do ferro. Os israelitas ainda estavam na idade do bronze. O que representa isso? Um combatia com rifle com R-15. O outro combatia com revolvinho 22. Só que aí Davi foi morar entre os filisteus e aparentemente aprendeu como trabalhar com os metais. E trouxe Israel para a época do ferro. E aí veio na sequência Davi, Salomão e todo aquele poderio. O próprio Saul, até antes de se desviar, teve grandes feitos militares. Porque quem era o seu principal general era Davi. Isso foi uma época de ouro, que ela foi ter sua plenitude aqui no rei Uzias. E o rei começou a combater contra essas cidades. Inclusive, ele desfazia toda a defesa militar. Ele era o rei que quebrava muros. Então ele não só conquistava, mas ele retirou a capacidade de se defender. Nós estamos falando de um jovem muito novo, inexperiente. Da onde vinha a capacidade dele? A capacidade dele vinha de buscar o Senhor. E Deus o capacitava e fazia ele prosperar em tudo. Tão séria a coisa, que aqui fala que os amonitas trouxeram presentes. Quando você pensar em presente aqui, não é presentinho com lacinho, nada. O que acontece? Esse rei começou a combater as cidades e tomou. Imediatamente os povos derrotados viraram tributários e tinham que pagar imposto anual. O que os amonitas fizeram? Não era bobo nem nada. Esse é irmão desse é primo daquele. Antes que Uzias viesse e destruísse todo o país, eles de livre e espontânea vontade já viraram tributários. Esses presentes aqui eram tributos. E veja, uma situação inteligente. Porque, veja, por que eles iam destruir toda a infraestrutura do país e gastar duas vezes? Uma para reconstruir o país, outra para pagar tributo. Lembra que uma das promessas de Deuteronômio 28 é que Deus fala: se vocês me obedecerem, eu colocarei pavor de vós nos seus inimigos. Então o que acontece? O nome de Uzias começou a ser engrandecido. O testemunho chegou antes da presença. Isso é cumprimento puro de Deuteronômio 28. E para não serem destruídos, eles levaram tributos até próximo do Egito. O nome dele ficou conhecido. Quando fala até próximo do Egito, entenda, isso também está ligado com influência política militar. Não é apenas o cara falando: nossa, aquele rei lá é 10, não. Tipo assim, o Egito era uma grande potência. Teve seus problemas, já não era o Egito da época de José, já não era o Egito de 500 anos antes, não. Mas Egito é Egito. É um país que sempre dava trabalho na antiguidade. Só que Uzias, abençoado por Deus, foi atropelando tudo.
Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 9. Também Uzias edificou torres em Jerusalém. Perdão. A porta da esquina, e a porta do vale, e a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto, e cavou muitos... Vamos fazer uma pausa no 10, vamos ler o 9, vou reler. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina e a porta do vale, e a porta do ângulo, e as fortificou. O que são essas torres? O que é a porta do ângulo? Era a quina da cidade. Eram pontos privilegiados na muralha de Jerusalém, que ele construiu fortificações, tanto para defender os soldados, como para atirar pedras. Só que existe um fato curioso, que quando a gente lê o texto, a gente esquece. No governo do pai dele, foi destruído 200 metros de muro. Lembra? Que o rei de Israel, o pai dele falou, vamos brigar, vamos para a paulada. E o rei falou, olha, não, fica aí, ele quis ir para a guerra. E quando ele veio em Jerusalém, ele destruiu 200 metros de muro. Não apenas destruiu os 200 metros de muro, levou a grana embora. Aí você pergunta, como que Uzias assumiu um país quebrado e prosperou dessa maneira? Aí eu te respondo, toda a riqueza, toda a bênção vem de Deus. Por isso que nós sempre temos que orar para os nossos governantes. Porque quando Deus vai abençoar um país, uma das ferramentas que ele usa são os governantes. Da mesma maneira que quando ele vai trazer juízo, também ele usa o governante. Ah, pastor, mas eu não gosto da ideologia do governante. Não importa, a Bíblia manda orar. Você gostando ou não gostando. Eu também não concordo com vários governantes do mundo. Mas se a Bíblia manda orar, eu oro, porque quem vai ser abençoado sou eu. Mas o que eu estou querendo te mostrar, gente, solução para o nosso país vem de Deus. Por mais quebrado que esteja, quem pode levantar é Deus. Esse camarada assumiu um país quebrado. Ele armou o exército, ele capacitou o exército, ele teve dinheiro para sustentar uma campanha militar. Você sabe, pelo menos ele tinha aqui uns 400 a 300 mil homens. Você sabe o que é sustentar 300 mil homens? Vou te explicar uma coisa. Tinha freezer naquela época? Como é que eles davam comida para tanta gente? É simples, por trás dos exércitos vinha a manada de gado. A melhor forma de conservar a carne é o animal vivo. E aí eles traziam o gado. Agora eu pergunto, é muito gado ou é pouco gado para sustentar 300 mil marmanjos? Que guerreou o dia inteiro, segurando uma espada de pelo menos entre 3 e 4 ou 5 quilos. Percebe o que eu estou falando? Eu estou ilustrando para vocês entenderem o poder de Deus. Para vocês entenderem a maneira que esse homem foi abençoado. O camarada pegou um país quebrado. Muitos de nós, quando somos salvos, estamos quebrados. E Deus vai e edifica a sua vida. E o nome dele é glorificado. Pastor, isso é evangelho da prosperidade? Não, graças a Deus nós não pregamos esse maldito evangelho da prosperidade, que não é evangelho. Mas nós sabemos que existe um Deus que tem propósito, existe um Deus que tem decretos, existe um Deus que é bom. E na sua bondade abençoa os seus filhos, da maneira que bem lhe apraz. Mas percebe o que aconteceu?
Ele não só arrumou ferramenta para arrumar o muro e material, ele subiu torres. Precisa de engenheiro, precisa de arquiteto, precisa de madeira de lei, senão a torre cai. Para trazer madeira de lei, ele precisava fazer uma viagem de 300 quilômetros vindo do Líbano. Lembra de onde veio a madeira para a construção do templo? Da região de um cara chamado Irã Abifta. Vocês estão entendendo toda essa logística? Esse homem foi um homem extremamente abençoado por Deus. E a narrativa continua, versículo 10. Também edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Olha que interessante. Ele fez pontos fortificados no deserto. Nesses pontos fortificados ele colocou tropas. Só que ele fez uma coisa sensacional. Ele cavou cisterna para a colheita da chuva. E provavelmente deve ter cavado poços. Por quê? Ele era um homem que compreendia que para sustentar o povo precisava ter alimento. Essas cisternas que ele fez foram desenterradas pelos arqueólogos no século XX. Entendeu? Agora vocês imaginam a logística. Não é apenas um buraco que vai lá 20 mil litros de água. Eu preciso ter as calhas cavadas na terra e na rocha, que vão colher a água na região mais alta e trazer para dentro da cisterna. Eu até brinco. Quando eu pensei no nome dessa palavra, eu ia colocar Uzias, o rei sobrevivencialista. Mas vocês percebem a mente desse homem? Existe um ensino que salta do texto, que muitos crentes não percebem. Quando Deus te abençoa, o seu papel é fortalecer as estruturas. O seu papel é edificar a sua vida. O seu papel é lançar pilares. O seu papel é fortalecer suas posições de defesa. O seu papel é encher a sua despensa. O seu papel é aproveitar a fase boa e executar. Lembra o que José fez no Egito? Nós estamos vendo a mesma coisa aqui. Vocês concordam que esse homem podia gastar todo o dinheiro com deleite? Vocês concordam que ele podia fazer a mesma coisa que a corte de Jeroboão II fez em Israel? Que era só festa, cumilança e pecados sexuais e um monte de coisa. Lembra que a corte de Jeroboão II picava dinheiro? Nós estudamos no livro de Amós e no livro de Oséias. Os caras picavam dinheiro. Quando Deus colocar recursos financeiros na sua mão, ore, peça direção, seja ajuizado, para não zombar daquilo que Deus está fazendo. Esse homem honrou a Deus na sua atitude. Esse homem abençoou o povo, porque olha que interessante. A região da Judéia não tem um regime de chuvas constante. Se não vier a chamada chuva temporã e a chuva serôdia, acabou a safra do ano. Só que eu tendo cisterna, se a chuva falhou, eu tenho água acumulada do ano anterior. E o meu povo não vai passar fome. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Vocês estão conseguindo ir lá na história e entender o que esse homem fez? Pegue esses exemplos e traga para a sua vida. É isso que salta do texto.
Não sejam negligentes. Não desperdice os preciosos recursos que Deus te dá. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 11. Tinha também Uzias um exército de homens destros na guerra, que saíam à guerra em tropas, segundo o número da resenha, feita por mão de Jeiel, o escrivão, e Maacéias, oficial, sob a direção de Ananias, um dos capitães do rei. O total dos chefes dos pais, homens valentes, era de 2.600. Debaixo de suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com força belicosa para ajudar o rei contra os inimigos. E preparou Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para atirar pedras. Também fez em Jerusalém máquinas de invenção de engenheiros, que estivessem nas torres dos cantos e nos cantos, para atirarem flechas e grandes pedras, e propagou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se fortificou. Até aqui. Olha que interessante. Uzias tinha uma equipe, 3 grandes generais, tinha capitães, mais de 2.000 homens, tinha um exército de mais de 300.000. E ele tinha uma equipe técnica. Modificando um pouco o sentido do versículo, mas o princípio que o versículo guarda é verdadeiro. Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus está falando de salvação. Eu estou pegando esse versículo e usando o princípio que toda vez que eu conheço a verdade de algo, eu domino aquele algo. Percebe a importância do crente estudar? Percebe a importância do crente se preparar? Percebe a importância do crente? Vai fazer alguma coisa, vou fazer uma reforma na minha casa. Você consulta os vídeos na internet, você consulta a mídia, você conversa. Veja, conhecimento não é apenas banco de escola. Banco da escola é o melhor que nós temos do conhecimento, mas nem todos podem ir à escola. Mas você pode aprender com quem foi para a escola. Ou até com outros que não foram para a escola, mas que foram capacitados e aprenderam, percebe? Agora, se você for preguiçoso, indolente, e não tiver visão espiritual das coisas, você não vai aprender nada, vai passar por essa vida e vai acabar a vida que nem um molengão, que não realiza nada. Gente, muito importante, veja, essas máquinas que esse rei fez aqui, imagine as catapultas, sabe aquela maquinona que jogava pedra? O que eu posso te explicar aqui? Não era uma catapulta. Essas catapultas foram aparecer muitos anos depois. Porém, era algum tipo de tecnologia em que ele não lançava uma flecha, ele lançava centenas, milhares. Lançava pedras enormes. Como é que o inimigo rompia os muros? O inimigo tinha que se aproximar e tinha que ir destruindo o muro ou construindo uma elevação. Só que se eu estou construindo uma elevação e está chovendo pedra de 0,5 tonelada, eu consigo construir algo? Vocês estão entendendo a mente desse homem? A engenhosidade, gente, como a gente fala aqui no Paraná, um piá pançudo de 16 anos. Olha no que esse jovenzinho que se apegou com Deus foi transformado. Olha para quem você era quando Deus te chamou. E o que Deus fez na sua vida.
como Deus alargou você como pessoa. Ah, pastor, eu não alarguei nada, você está sendo omisso. Você está sendo negligente. Se você está vivendo anos em comunhão com Deus Altíssimo, e você não mudou, você não amadureceu, você não aprendeu, você está negligenciando as bênçãos que Deus te deu. E isso é pecaminoso. Nós daremos conta de todos os recursos que forem colocados na nossa mão durante a nossa vida e o que nós fizermos com eles. Lembra da parábola dos talentos? Lógico, é uma parábola, ela tem limites interpretativos. Mas o que ela quer nos mostrar, entre outras coisas, é que foi dado algo para as pessoas. Veja que interessante, o Evangelho de Lucas fala da parábola das minas. E fala que 10 homens receberam minas. 3 prestaram conta, 2 multiplicaram, 1 devolveu a mina. O que devolveu a mina foi negligenciado. Mina é uma grande quantidade de dinheiro. Mas a grande pergunta é, aonde estão os outros 7 que ganharam a mina? E que nem aquilo que eles ganharam de Deus tinham, na verdade gastaram. Isso ninguém pergunta. Quando a gente estudar o Evangelho de Lucas, nós vamos passar por essa passagem. Foram 10. 2 negociaram. Um, pelo menos, não perdeu. Foi recriminado? Foi, mas ganhou dinheiro com juro. 7 nem apareceram na prestação de conta. Colocaram tudo no nariz. O que você tem feito com os recursos que Deus coloca na sua mão? Percebe? Ah, mas é pouquinho, não importa. Se você for fiel no pouco, será colocado sobre o muito. É o que a minha Bíblia ensina. Perceba? Uzias estava indo muito bem. Prosperou? Prosperou. Venceu? Venceu. Está tudo bem? Não. Olha o que vai acontecer. A Bíblia fala, aquele que está de pé, cuide para não cair. Versículo 16. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram, a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Saí do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra da tua parte, do Senhor Deus. Até aqui, olha que interessante. O orgulho precede a ruína. Ele quis ser sacerdote. Só que não podia, o rei não podia queimar incenso. Somente os levitas podiam queimar incenso. Mesmo assim, Deus, na sua misericórdia, envia os sacerdotes para avisar, falar, você não pode queimar o incenso. Para com isso. Sai do templo do Senhor agora, porque ele entrou num lugar onde ele não podia entrar. Alguns estudiosos, alguns comentaristas acham que essa atitude de Uzias foi inspirada nos faraós do Egito. Porque nos faraós do Egito eles eram reis e sacerdotes. No povo de Deus só existe um, que é rei, sacerdote e profeta ao mesmo tempo. Jesus Cristo, o Machia, o nosso Deus, o nosso Messias. Só ele é ao mesmo tempo rei, sacerdote e profeta. Entendeu? Uzias podia ter ouvido. Mas infelizmente, olha o que aconteceu, versículo 19. Então Uzias se indignou
e tinha o incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes da casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa. E apressadamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias, até ao dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor, e Jotão, seu filho, tinha o encargo da casa do rei, julgando o povo da terra. 22. Quanto aos mais dos atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. E dormiu Uzias com seus pais, e o sepultaram com seus pais no campo do sepulcro, que era dos reis, porque disseram, leproso é, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. O que aconteceu? Uzias se ira, subiu o sangue para a cabeça e insistiu no erro. Imediatamente apareceu lepra. Quando você pensar em lepra bíblica, não pense na doença que é hoje conhecida como hanseníase. Podia ser. Mas lepra era todo um conjunto de doenças de pele que eram visíveis. E a ideia da lepra no povo de Deus, do Antigo Testamento, é que aquilo era um sinal de que a pessoa tinha sido ferida por Deus e que ela estava ritualmente impura. Tanto é que, olha que interessante, ele era o rei, ele entrou para queimar incenso. Alguém colocou a mão nele? Ninguém pôs a mão nele, só que a hora que apareceu a lepra, todo mundo foi lá, pegou ele pelos colarinhos e trouxe. Olha que interessante, a maneira que essa lepra apareceu não foi apenas na testa dele. Ah, pastor, como é que você sabe? Não está escrito no texto? Está escrito no texto que não foi só na testa? Mas está escrito no texto, sabe por quê? Alguém consegue enxergar sua própria testa? Como que ele olhou e viu que ele também estava leproso? Foi um movimento que pegou vários lugares do corpo. E ele viu, e a Bíblia fala que assim que ele viu, ele E sabe por que ele saiu correndo, vazado? Porque senão Deus ia matar ele. Não ia apenas ferir com lepra. Veja que interessante, na história de Uzias nós temos o melhor exemplo do Deus que ama e abençoa. Mas o mesmo Deus que ama e abençoa, executa juízo e fere o homem. O mesmo homem. Para não dizer que foi desigual. Apesar que a Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas. E ela nos ensina que, ele fala, Deus não faz acepção de pessoas e executa o juízo, tanto em um como em outro. É o que o versículo fala. Entendeu? Porque tem gente que torce, né, a acepção de pessoas. O versículo está falando de juízo. Entendeu? Mas olha a história triste desse homem. Sabe o que aconteceu com ele? Subiu para a cabeça. E aí sabe o que ele se tornou? Aí é uma ilustração minha. Provavelmente um velho, amargurado, tirado da sociedade, que ficou contando história para os outros do que ele já tinha feito na vida. Sabe aquelas pessoas mal resolvidas? Que num determinado momento da vida elas perderam o rumo. E aí só sobra história para contar. Não acontece nada novo. Não existe nenhum mover de Deus novo.
Não existe nenhuma transformação feita por Deus. Não existe nenhuma edificação dada pelo Senhor. Sabia que tem crente que assim, ele está preso há 30 anos? Na época da sã doutrina. Aí sim era o mover de Deus, os dentes de ouro. 30 anos atrás. Aí você pergunta, irmão, qual foi a última experiência que você teve com Deus? Qual foi a última coisa que Deus te falou quando você meditava nas Escrituras? Qual foi a última coisa que você falou com Deus nas suas orações? Qual foi a última vez que você pôde ser usado para orar por uma pessoa enferma? Para evangelizar alguém? Para servir algum irmão na igreja? Tem gente que ficou preso. Existe crente que está preso no passado. Existem ímpios que estão presos no passado. A vida azedou. Aconteceram erros e que a vida tomou outro rumo. A coisa ia bem, estava tudo certo, estava avançando. Num determinado momento, deu um trelelê e entrou miolo de pão na cabeça. Titica de galinha. E aí o cara destruiu tudo aquilo que foi construído. Gente, acabou. Esse homem era uma capacidade, um dos maiores reis. Alguém usado num poderoso mover de Deus na terra. Não vigiou. Arrebentou com tudo. Não pôde nem mais coabitar com a esposa dele. Ele era leproso. Será que ele tinha uma esposa que ele amava? Será que ele tinha filhos que ele amava? Lógico que existe algum contato, mas à distância. Ele ainda tem, olha, vou falar uma coisa para vocês, hein? Ele deve ter se arrependido, porque Deus ainda deu um final bom em cima do que ele fez. Entendeu? E ele ainda teve um enterro digno, não foi enterrado no túmulo, porque não podia. Mas foi enterrado nos campos, ao lado. Um enterro digno. Com certeza ele ainda pôde conversar com seu filho Jotão sobre coisas do reino. Jotão foi um bom rei. Jotão teve um legado vindo do pai. Mas o que eu quero mostrar para vocês é assim, alguém debaixo de um pesado mover de Deus, numa atitude errada, destruiu tudo. Percebe o risco que nós corremos? Ah, pastor, dá um exemplo no Novo Testamento. Por exemplo, Barnabé foi um grande homem de Deus. E fez grandes coisas. A história conta. Mas veja, nos escritos bíblicos, depois da briga com Paulo, o ministério de Barnabé desaparece. Qual foi o motivo? Um capricho familiar com João Marcos, seu sobrinho. Quebraram o pau, ele e Paulo. Quebraram o pau. Como Paulo quebrou o pau com Pedro. Está na minha Bíblia. É que a nossa mente religiosa não consegue ver Pedro quebrando o pau com Paulo, Paulo quebrando o pau com Barnabé. Nós somos religiosos demais. A gente acha que os caras andavam 3 palmos do chão. Acha que o cara não acordava com a pá virada. É nesse dia que você acorda com a pá virada que coisas ruins podem acontecer. É quando você age de cabeça quente, que você pode destruir tudo de bom. É quando você tem uma atitude errada que você fala o que não devia. E que você briga com pessoas que jamais você deveria brigar. Não podia ter saído da frente do sacerdote e falar, não, ó, errei. A oportunidade dada foi clara. Ele ia ter alguma consequência? Ia, mas Deus é um Deus que está de braços abertos.
para restaurar aquele que se arrepende. Acabou com tudo. E por que essa história está na Bíblia? Para nos avisar. Essas verdades que estão nessa história valem até hoje, elas atravessam séculos e chegam a toda geração de crentes que vê essa história. E funcionam de alerta, aquele que está de pé, cuide para não cair. Gente, cuidado com essa história de cabeça quente. É melhor você chegar e falar, olha, estou meio nervoso, vamos dar um tempo. Daqui a pouco a gente conversa. Sabe? Para não fazer besteira. Prudência, age devagar. Se alguém te chamar atenção, se homens de Deus te chamar atenção, pare e pensa. Raciocina, não fique bravo. Tem gente que se o pastor abrir a boca, começa a 8ª Guerra Mundial. Porque eu fui o primeiro nessa igreja, eu aguentei suas pregações quando era ruim. Sabe aquelas pessoas que acham que é dono da igreja? O pastor, não, mas eu estava tendo um conselho bíblico. Percebe? Às vezes a esposa está divertindo o cara. O marido está divertindo a mulher. E aí, como a gente fala, vai para a carne e arrebenta tudo. Amém? Que mais que salta do texto? Veja, embora jovem, Uzias encarou o desafio de governar o povo de Deus. Você nunca vai estar preparado, Deus que vai te preparar. Agora, se você confiar em você, você vai quebrar a sua cara. Mas ele arregaçou a manga e foi à luta, correu atrás. Que mais? O orgulho precede a ruína. Eu falei, tá? O perigo de irritar-se quando for exortado, chamado a atenção. Cuidado. A importância, disse gente, isso é muito importante, de fortalecer sua vida quando as coisas estão boas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Alguém aqui sabe o que quer dizer a palavra caderneta de poupança? Eu não estou falando do investimento do governo, eu estou falando de qualquer investimento. Veja, o ideal é o seguinte. Se você é empresário, você tem que ter 3 meses nas suas contas fixas, guardado. Sem ganhar R$1, você tem que ter 3 meses nas suas contas fixas. Se você é uma pessoa física, você tem que ter 6 meses da sua conta fixa, guardada. Pastor, você é maluco? Não, sou prudente e estou abençoando sua vida com esse conselho. Sabe o que acontece com os crentes? Eles têm 2 anos devendo. Entendeu? Ah, pastor, de onde você tirou esse princípio? É só você correr a Bíblia. Primeira coisa que Deus manda é se fortificar quando é abençoado. Aí o cara pede pizza, vai na churrascaria, vai viajar para os lugares, gasta passagem de avião, troca de carro que o IPVA é 20 vezes mais caro. E aí fala, pastor, Deus não prospera. É lógico, você enfia grana na orelha. E ó, vou te falar uma coisa, irmão. Se você não é fiel no dinheiro, Deus vai trabalhar para tirar ele do seu bolso. Porque você não é fiel. Para ver se você aprende. Guarde isso, gente. Não trate isso como algo impossível. 6 meses de conta fixa, vou traduzir, você gasta R$1.500 por mês de conta fixa, você tem que ter 9.000 na poupança. Deu para entender agora? Entendeu? Não estou nem falando do armário cheio que você tem que ter de comida. Percebe? Esse é o padrão bíblico. Só que nós não vemos hoje. E aí, para encerrar, nossas vitórias vêm de Deus. Amém? Vamos orar?